Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos iniciar com o tema Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo de introdução, item 1º, em que nós temos as informações sobre o objetivo desta obra. Para iniciar a palestra de hoje, eu vou mencionar uma frase trazida na primeira página do Evangelho por Kardec, que nos diz o seguinte, que a fé inabalável só o é quando pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Nós espíritas sabemos que o tripé da qual o espiritismo se suporta envolve naturalmente a religião, uma vez que o Evangelho de Jesus é a base, é o princípio de todo o conhecimento espírita, mas também é fundamentado na filosofia. E é interessante quando a gente pensa nisso, porque através da filosofia nos é permitido questionar, não há nenhuma informação da qual nós devemos simplesmente aceitá-la, somos aptos a questionar qualquer informação trazida por qualquer obra espírita, e esse questionamento faz com que o espiritismo avance, uma vez que somos todos imperfeitos, principalmente encarnados, né? Temos uma visão turva pela encarnação, pelas nossas ideias preconcebidas, e o ato de questionar nos permite evoluir, avançar nos conhecimentos. E a terceira parte desse tripé é a ciência, o que também é bem interessante, uma vez que as religiões, ao longo da história, têm uma dificuldade com a ciência, né? E o espiritismo se fundamenta através da ciência. E isso não poderia ser diferente, uma vez que Kardec era um homem da ciência, um matemático, né? Um estudioso. Então, são elementos bastante interessantes, típicos do espiritismo. E por estar começando o Evangelho espírita nesta palestra, é um elemento bastante rico para ser citado aqui no início da palestra. Bom, no início do texto, Kardec nos explica que o Evangelho de Jesus, ele é basicamente separado em 5 partes, sendo que uma delas são os atos comuns da vida do Cristo, o segundo, os milagres executados por ele, as predições realizadas por Jesus, as palavras que foram tomadas pela Igreja para o fundamento de seus dogmas, e aqui a gente pode amplamente, as religiões cristãs, em geral, são dogmáticas, né, possuem seus dogmas. E por último, e não menos importante, ele menciona o ensino moral. E aqui, Kardec nos faz um comentário dizendo que o ensino moral é o foco desta obra, né? Todos os demais os 4 itens são alvos de controvérsia entre as religiões, mas que o ensino moral ele é único e inatacável. Ele usa o termo inatacável para este elemento, dizendo que a moral do Cristo ela é fundamental para o nosso progresso, não apenas o progresso do planeta, como o nosso progresso enquanto sociedade e, é claro, o progresso individual. E aí ele deixa claro por que a parte moral é importante. Ele diz que exige de cada um a reforma de si mesmo. E aí a gente sabe que a reforma íntima ela é pessoal, ela é intransferível. Não há como evoluirmos, não há como melhorarmos como pessoa ou como seres espirituais, senão buscando dentro de nós os defeitos e corrigindo-os. Não é um trabalho fácil, primeiro porque, devido ao fato desses defeitos estarem presentes em nossa vida de longa data, provavelmente e certamente de outras existências, muitas vezes nós nem sequer os percebemos, né?
E quando começamos um trabalho de reforma íntima, esse trabalho geralmente nos causa uma grande surpresa a princípio, porque a gente começa a perceber o quão repleto de defeitos nós somos. Então, a parte moral refletida nos ensinamentos de Jesus, elas representam para nós um modelo que podemos seguir, claro que não integralmente devido às nossas imensas dificuldades, mas já representam um passo inicial da qual podemos, passo a passo, buscar a melhoria, buscar o crescimento. Aqui eu trago uma pergunta do Livro dos Espíritos, onde Kardec questiona os espíritos, na pergunta 785, questionando eles, dizendo o seguinte: qual o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos respondem a Kardec que o orgulho e o egoísmo são os maiores obstáculos ao progresso humano. E eles explicam dizendo que refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Então, trazendo novamente a principal razão da existência do Evangelho, segundo o Espiritismo, colocada por Kardec, é exatamente o nosso progresso. E veja só como os espíritos colocam que o orgulho e o egoísmo são os nossos maiores obstáculos, né? E aí ele diz, os espíritos dizem que a presença desses sentimentos, né, dessas características, ela é curta, porque eles explicam que a duração desse estado das coisas, que mudará à proporção que o homem compreender melhor que, além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade maior existe, infinitamente mais duradoura. Então os espíritos nos esclarecem dizendo que o fim do egoísmo e o fim do orgulho estão completamente ligados à compreensão. Quanto mais compreendermos a respeito de nós mesmos, vamos aprender, né, que a felicidade, que existe uma felicidade muito maior do que a felicidade gerada por sentimentos tão pequenos como o orgulho e o egoísmo. A respeito do Evangelho de Jesus, Kardec nos esclarece que é um código, uma regra de procedimento. É como se o Evangelho nos fosse um guia, um modelo para seguirmos. Jesus é o grande modelo, como eu disse, bem o sabemos, não completamente ao nosso alcance neste momento, neste período da nossa existência, mas um modelo que podemos almejar, né, que podemos alcançar. E aí ele diz que esse modelo é para utilizarmos em todas as circunstâncias da vida íntima e da vida pública, que é um princípio para as nossas relações sociais, e este modelo ele é permeado por justiça. É um roteiro infalível para a felicidade vindoura. Repare como em nenhum momento, né, tanto os espíritos quanto Kardec, com os ensinamentos espirituais, nos esconde que a felicidade, a verdadeira felicidade, ela é fruto de nós seguirmos o Evangelho de Jesus. E aí ele diz o seguinte, que esse véu do conhecimento que nós vamos levantar através deste roteiro do Evangelho de Jesus é o objetivo da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a obra não vai se ater às outras 4 características, mas se fundamentar na questão oral, que é o mais importante para nós, né, espíritos ainda tão carentes de evolução. E eles, assim, que nós, em geral, nós não conhecemos esse ensinamento, e quando o conhecemos, não temos a compreensão clara do que ele diz. E sem essa compreensão, fica difícil para nós entendermos as suas consequências. E aqui é importante, porque como o Evangelho de Jesus, ele é um manual, ele é um modelo que devemos seguir,
naturalmente, ao fazê-lo ou não, nós geramos consequências para nós, primeiramente, e para aqueles que nos cercam, para a própria evolução do mundo. Então, para que a gente entenda, e aí nós possamos, de fato, exercer o nosso livre-arbítrio, tomando as decisões das quais julgamos ser a certa, é importante que a gente compreenda o Evangelho, seja para segui-lo ou não, mas com uma informação mais clara de suas consequências. E aí ele explica, né, a organização da obra, nos artigos que o compõem, e ele diz um código de moral universal sem distinção de culto. Kardec nos deixa bastante claro nessa introdução que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não foi ele não foi criado especificamente para o Espiritismo. Na verdade, ele é uma obra em que qualquer pessoa de qualquer religião, né, naturalmente nós estamos falando das religiões cristãs, né, que tem, obviamente, o interesse nos ensinamentos de Cristo, podem se utilizar desses conhecimentos. Não há nenhuma restrição. O Evangelho não é, aliás, o Espiritismo não é uma religião que cerceia ou que tenha qualquer interesse em reter conhecimento, muito pelo contrário, né? Então, ele não tem distinção de culto, pode ser utilizado por qualquer religião. E a ideia aqui é colocar ao alcance de todos, mediante a explicação das passagens obscuras e desdobramentos de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos em todas as condições de vida. Então, o Evangelho de Jesus, ele é alegórico em muitos aspectos. Jesus falava por parábolas, né? E é claro que nós estamos falando de um conhecimento trazido a nós há mais de 2000 anos. Então, aquele momento, naquela linguagem, tornou-se complexa o entendimento pleno da informação, até porque Jesus trouxe informações que estão muito além do tempo em que ele esteve conosco, fisicamente falando, né? Então, os ensinamentos dos espíritos trazem luz a essa informação e permitem a nós aproveitarmos mais esse conhecimento. Os espíritos, em nenhum momento, eles alteram em qualquer forma ou natureza as informações trazidas por Jesus. Mas o que eles fazem é nos dar maior capacidade de entendê-las ao nosso tempo, né? Então ele diz assim que muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia, dos autores sacros em geral, são ininteligíveis. Em alguns casos, até parecendo irracionais. E ele explica que isso acontecia ou acontece porque faltava uma chave da qual seria possível fazer uma compreensão mais plena dessa informação, né? E ele diz que essa chave está completa no Espiritismo, como já puderam reconhecer a todos aqueles que estudam profundamente. E aqui é interessante ressaltar o seguinte: o Espiritismo, diferente de outras religiões, ele é uma religião extremamente focada no conhecimento. Como eu disse, né, ela tem como o seu sustentáculo, além da própria religião, a filosofia, o questionamento, a dúvida, né, e a ciência. Então, essa tríade demanda a nós, estudiosos do Espiritismo, né, que nós busquemos, através da literatura espírita, séria, bem escrita, trazida por tantos espíritos evoluídos, espíritos de luz, através de médiuns maravilhosos como Chico Xavier, o Divaldo Franco e tantos outros espalhados pelo mundo afora, que esses conhecimentos sejam buscados por nós, entendidos, estudados, né? Somente assim essa chave vai se completar. Então, o conhecimento já está a nosso alcance, só precisamos nos dedicar a ele, né? E esse é o trabalho de qual todos nós temos que fazer.
E ele diz assim, como complemento de cada preceito, acrescentamos algumas instruções escolhidas dentre as que os espíritos ditaram em vários países por diferentes médios. E aqui o Kardec, ele constantemente, né, ele deixa isso claro, né, não houve nenhum tipo de escolha por parte dele sobre determinado médium, né? Ele trabalhou com médios em diferentes locais, em diferentes países, em diferentes tempos, porque somente assim, questionando tudo, ele, como um personagem científico, filosófico, duvidando de tudo, ele conseguiu comprovadamente trazer informações verdadeiras, não se deixar levar por nenhum erro, uma vez que ele mesmo percebeu que a natureza das comunicações espirituais estão intimamente ligadas à natureza moral do médium. Então, essa informação é importante para que não haja dúvida da veracidade das informações trazidas, não apenas pelo Evangelho segundo o Espiritismo, mas por todas as obras espíritas de Kardec, né? E aqui ele ressalta que essa obra é para uso de todos. Não há nenhum empecilho intelectual, financeiro, enfim, todos nós podemos aproveitar dessa obra. Aqui eu trago uma passagem da obra O Porquê da Vida, de Leon Denis, sobre o progresso. E ele diz assim: a lei superior do universo é o progresso incessante, a ascensão dos seres para Deus, foco das perfeições. Então, reparem, Leon Denis nos explica que nós evoluímos incessantemente, e a evolução é o caminho para Deus. Ou seja, quem é aquele mais próximo de Deus que nós conhecemos, né? Jesus. Então, seu evangelho é o modelo de evolução para alcançarmos a perfeição. E Leon Denis nos diz: das profundezas do abismo na vida, por uma rota infinita e uma evolução constante, nos aproximamos dele. No fundo de cada alma está depositado o germe de todas as faculdades, de todos os poderes, cabendo a ela fazê-los eclodir por seus esforços, seus trabalhos. Então é aquela analogia, né, conhecida de que em uma semente, a semente tem potencialmente uma árvore dentro dela. Porém, há todo um trabalho que a semente tem que fazer, né, que a planta tem que fazer para se desenvolver e alcançar a plenitude da sua forma enquanto árvore. Essa mesma lógica vale para nós. Nós somos espíritos perfeitos em potencial. Há em nós a perfeição divina, né? Somos filhos de Deus, somos potencialmente perfeitos. Porém, Deus nos dá a benesse de evoluirmos por conta própria, através dos nossos méritos, né? E aqui Leon Denis deixa isso claro: cabendo a ela fazê-los eclodir por seus esforços e seus trabalhos. Então, Jesus nos trouxe o modelo, mas atingir a perfeição é um ato individual e intransferível. Cabe a cada um de nós buscarmos essa evolução, e a reforma íntima é o caminho base para que alcancemos essa evolução. Aos espíritas, em especial, né, como ele mencionou, Kardec, o evangelho é para todos, mas aos espíritas oferece aplicações que lhes concernem de modo especial, graças a relações estabelecidas doravante e permanentemente entre homens e o mundo invisível, a lei evangélica que os próprios espíritos ensinaram em todas as nações já não será letra morta, porque cada um a compreenderá e se verá incessantemente compelido a pô-lo em prática a conselho de seus guias espirituais. Então, embora o Evangelho segundo o Espiritismo, por ser o Evangelho de Jesus, com as explicações e conhecimentos atualizados, né, do mundo espiritual, ele está ao alcance de todos, mas, obviamente, ele fala mais profundamente aos espíritas, porque nós, por termos o conhecimento espiritual, por termos uma visão um pouco mais clara do mundo espiritual, podemos aproveitar mais essas informações. Nós temos
nossas crenças, um conhecimento um pouco maior sobre isso, né? E esse conhecimento também nos traz uma obrigação, né? Lembrando das palavras de Jesus quando ele diz que muito será cobrado a quem muito foi dado, e nós somos esses que estamos nesse momento recebendo a mais, né? Informações privilegiadas. Por isso que é fundamental que a gente coloque em prática, tá? E sabemos que cada um de nós, encarnados, temos a companhia dos nossos mentores espirituais que vão, ao seu tempo, né, estar sempre nos exigindo, né, nos solicitando a prática do Evangelho de Jesus dentro das nossas pequenas possibilidades, obviamente. E aqui Emmanuel, na obra Caminho, Verdade e a Vida, diz o seguinte: o Senhor, contudo, nunca nos deixou desamparados. Cada dia reforma os títulos de tolerância para com as nossas dívidas. Todavia, é de nosso próprio interesse levantar o padrão da vontade, estabelecer disciplinas para uso pessoal e reeducar a nós mesmos ao contato do divino, do Mestre Divino. Então, olha só o que Emmanuel nos diz aqui. É do nosso próprio interesse levantar o padrão da vontade. Então, os espíritos, eles nos dizem na obra Livro dos Espíritos, que a maioria dos nossos vícios podem ser vencidos, serão vencidos e podem ser vencidos, na maioria dos casos, apenas com a vontade. Se nós tivermos firme propósito, nós podemos ultrapassar os nossos problemas, né? E olha só o que Emmanuel nos diz aqui: levantar o padrão da vontade. Então, cabe a nós levantarmos o padrão das nossas vontades para estabelecer disciplinas de uso pessoal e reeducar a nós mesmos. Então, à luz do Evangelho do Mestre Divino, né? Então, cabe a nós esse trabalho e o Emmanuel não nos deixa aqui nenhuma dúvida sobre isso. Bom, então esse foi o Evangelho segundo o Espiritismo, introdução, item 1, onde Kardec nos dá informação sobre o objetivo desta obra. Outras obras virão em sequência, outras apresentações virão em sequência. Este texto, este PowerPoint estará disponível em link aqui para quem quiser utilizar em suas palestras, para estudo. E, para finalizar, eu gostaria de deixar uma dica aqui para vocês, que é o site ocentroespírita.com. Este site reúne informações preciosas sobre todos os dias do trabalho do Centro Espírita, com materiais em que vocês podem fazer download, palestras para terças-feiras, informações técnicas, músicas, vídeos, então, cursos técnicos. É realmente um portal de muita valia, muita informação. Então, essa é a dica de hoje para vocês. Então, muito obrigado e eu espero que vocês tenham aproveitado essa informação e até o próximo encontro.